Olá pessoal, somos do Projeto Integrador 4 e hoje vamos estar apresentando, o nosso projeto, que é sobre a fake news e a vacina bivalente contra a Covid-19. Então, a gente pegou e fez uma análise do cenário brasileiro. Então, o grupo é formado por mim, Luana, pelo Fernando, Gabriel e o Vinícius. Boa noite, eu sou o Fernando. Minhas imagens não estão aparecendo aqui porque eu estou com um probleminha na câmera. Boa noite, eu sou o Vinícius. Então, inicialmente, a gente vai apresentar o problema da pesquisa, que ela está relacionada, à propagação das fake news, à ampliação da desinformação pelas redes sociais, a falta, da checagem dessas informações falsas e, devido à pandemia, observou-se um crescimento de desinformação a respeito da vacinação. E com isso, antes de iniciar a pesquisa, foi feita algumas pesquisas preliminares e observou-se que a adesão pela vacinação da vacina bivalente contra a Covid-19 foi menor do que a adesão pela vacina monovalente. E com isso tentou-se estabelecer uma relação entre essa propagação de fake news que estaria ou não relacionado com esse período, E também, outro problema identificado foi a infodemia, durante a pandemia, e o desafio da análise e combate das fake news. Então, o objetivo central do nosso trabalho é analisar, a relação da desinformação com a vacina bivalente, considerando o cenário brasileiro. E com isso, a gente analisou as empresas de fact-checking certificadas pela IFCN, que é uma certificação internacional. E a verificação pelo interesse pelo termo da vacina bivalente, considerando a ferramenta do Google Trends. E a justificativa dessa pesquisa seria devido a esses problemas mencionados anteriormente, e a metodologia utilizada, a abordagem foi qualitativa e quantitativa, a gente teve uma natureza exploratória e descritiva. Como procedimento, a gente adotou pesquisa bibliográfica e também análise do conteúdo análise do conteúdo das notícias falsas identificadas pelas agências de verificação de fatos, e como fontes a gente utilizou o que estava expresso nessas agências certificadas, e a gente coletou esses dados e comparou com o que estava disponibilizado na ferramenta do Google Trends. Então, como resultado, a partir disso, a gente elaborou alguns códigos, e a gente a partir disso, a gente teve algumas análises. Então, primeiramente, foi possível comparar o interesse pela busca pelos termos, tanto de fake news como vacina bivalente. Com isso, observa-se que teve um pico em 2023, que pode estar relacionado com a campanha de vacinação contra a Covid. Depois, foi possível observar a correlação da busca entre fake news e vacina bivalente. Aqui observa que é uma correlação fraca, que a gente vê uma dispersão. E também, a gente analisou o crescimento e declínio, e a gente observou que o pico se deu em meados de 2023, novamente quando estava surgindo essas campanhas de vacinação. E por fim, a gente fez a comparação do interesse de busca entre os dois termos e, novamente, evidenciou-se com essa coleta de dados a partir que teve esse pico em 2023 e, ao longo dos anos, se manteve um nível relativamente constante, com alguns picos e declínios, mas o pico
principal foi nessa época em que estava ocorrendo as campanhas. Então, eu vou apresentar agora a solução que o grupo chegou. Seria um tipo de laboratório de dados onde as pessoas pudessem importar dados da pesquisa delas e comparar com o banco de dados próprio, que incluía algumas funções de demografia, estatísticas no geral, para ser possível fazer correlações. Por exemplo, então, vamos supor, eu pesquiso Itália, um termo, país da Europa. Aí vai ter um interesse ao longo do tempo e vai ter um interesse relativo, né, indexado por estado, né, que é o que a gente mais usou para fazer as comparações ali. Então a gente vem aqui, né, importa esses dados, especifica, né, pesquisa na web, porque aqui vai ter vários tipos, né, aí deu sucesso. Importou, e aí o que acontece? Aqui a gente tem a função de correlação, que vai aparecer o termo que a gente acabou de pôr, né? Então, por exemplo, você pode comparar esse termo com um outro termo qualquer, né? E ele vai analisar os dois termos com, aqui, primeiro, estatísticas médias, né? Temos um gráfico de dispersão, né? Que é legal para a gente saber descobrir correlação, né? Tal, tem, né? Dá mais para comparar, porque aqui, se você consegue ver, a diferença, ela é crescente, né? Então, Santa Catarina, por exemplo, é onde tem a maior diferença entre a pesquisa desses dois termos. E aí depois a gente tem essa outra função aqui de comparar tipos, né? Ele vai pegar todos os tipos de dado daquele único termo e vai comparar lado a lado. Então, por exemplo, no caso de vacina bivalente, por exemplo, né, que foi o termo maior da pesquisa, né? Usa uma matriz de correlação, né, um gráfico de dispersão de tipos bem esquisito, né? Se você vê outros termos, por exemplo, Covid-19, né? O gráfico de dispersão ele faz mais sentido, né? Aqui os outliers, né? Onde teve um z-score, né? Que é a discrepância entre um termo e outro maior, né? E aqui uma análise populacional que é interessante, porque ele vai pegar essa, porque no Google Trends ele é indexado, né? O que acontece? Esse gráfico ele bate com a população. Então a gente sabe, né, pegando um índice, quantos por cento da população daquele estado pesquisou sobre o tema e em relação ao Brasil, que é essa coluna aqui, né? Aqui é o total de pessoas que pesquisaram, né, na teoria, e aqui é o total Brasil. Então a gente consegue ter uma base sobre qual foi o impacto na população do Brasil sobre a pesquisa desse termo. Então, por exemplo, em Minas Gerais a gente sabe que provavelmente 5% dos mineiros pesquisaram sobre vacina bivalente. Dados por região vai ser os índices comparados, né, ao total, né, que a gente consegue ver uma discrepância muito grande de pesquisas na web e pesquisas de notícias, né, e pesquisas do YouTube também, que a maior parte está zerada, né, então as pessoas pesquisaram na web, mas não pesquisaram notícias sobre vacina bivalente, né, em sua maioria. Então isso é bem relevante para o trabalho, né. Quer dizer que as pessoas não foram na fonte mesmo para saber. Boa noite, eu Fernando. Eu vou mostrar agora, encerrar com a conclusão. E o que a gente pode observar desse trabalho é que a vacina bivalente, ela teve pouca adesão em relação às análises que nós fizemos, e está muito ligado à taxa de desinformação, à produção de fake news. A infodemia e a desinformação enfraqueceram muito a confiança nas vacinas. E quando ela veio bivalente após a primeira vacinação, ela já entrou com essa brecha da infodemia e a desinformação em cima. E houve uma baixa adesão. E era uma vacina que complementava muito o que poderia ter faltado na monovalente. Mas não foi. Por causa disso, o que a gente tenta traçar como paralelo, que a fake news produziu uma certa barreira nesse uso dessa vacina. Isso. E agora, os agradecimentos pela equipe toda, pela atenção dispensada pelo nosso grupo.